Vamos lá, pessoal, fazer um comentário aqui sobre a prova de Química da Unicamp de 2026, onde ele cobra esse ponto aqui. Eu estou no item B da questão 18. Então, vamos tentar dar uma esclarecida o que seria essa questão Química da Unicamp 2026 no quesito 18B, né? A questão 18B. Quando você tem, por exemplo, o cálcio 2+, ele seria um cátion que apresentaria nuvens eletrônicas disponíveis para a captura, né, ou para receber ânions, como por exemplo o lactato. O lactato, por sua vez, vou usar ele como exemplo, ele deriva do ácido lático. Esse ácido lático, gente, ele seria este ácido aqui. Ele é a oxidação do piruvato. Você tem o ácido pirúvico, né? Perdão, esse aqui não. Esse é o ácido pirúvico. O lactato é quando você tem H+, né? Ele tem que refazer o NAD no meio do processo lá da glicólise, quando você não tem aporte de oxigênio suficiente. Então, o lactato, né, vamos ionizá-lo então, você tira um Hzinho e forma esse cara aqui. Esse é o lactato. Agora eu vou pegar essa molécula, gente, eu vou desenhar ela um pouquinho diferente. Eu vou pegar essa cadeia carbônica aqui, ó, de preferência com oxigênio para lá, né? Vamos dar uma modificada aqui no desenho para vocês entenderem. Olha só, eu vou colocar a dupla O para cá, um oxigênio para cá negativo, par de elétrons, par de elétrons, par de elétrons. E esse outro OH desse ladinho aqui, beleza? Par de elétrons, par de elétrons. Aqui você tem um CH3, perfeito? Essa estrutura que eu estou desenhando aqui, ela tem esse aspecto visual que é para parecer realmente uma pinça, sabe? É como se fosse uma turquesa aqui, onde eu vou pegar esse componente aqui e vou colocar do lado do meu cálcio, deixando ele meio que num plano. E aí eu vou colocar esse oxigênio aqui, esse OH aqui. Vamos colocar OH desse lado, oxigênio aqui. Olha só que bonitinho vai ficar. Você vai trabalhar com esse componente desse jeitinho. Beleza? E esse cara é negativo, né? Vocês devem lembrar da história. Esse cara aqui é negativo, tá do lactato. E aqui mesma história, ó. Negativo aqui, aí CH3 desse lado, dupla O do outro. Isso que eu acabei de desenhar, gente, é um complexo de coordenação, onde o cálcio ele é abraçado, ele é agarrado por moléculas orgânicas. E esse é o conceito que, creio eu, não é passado no ensino médio. A representação disso pode ser feita com o cálcio, entre parênteses, lactato 2, fechando aqui então nossa chavinha, que é obrigatório para complexo de coordenação. Como o cálcio é 2+, eu estou usando 2 ânions lactato para neutralizar as cargas, mas poderia aparecer mais um terceiro lactato, formando um complexo octaédrico, o que vai de encontro àquela história do controle ácido do metabolismo. Vamos supor que essa seja a situação cotidiana de um lactato no cálcio dentro do sangue do ser humano. Então a gente poderia conceituar que esse ácido lático, que a gente acabou de lembrar aqui ao lado, ele pode sofrer um processo de ionização, perdendo o H+, desprotonando-se, né, o termo que se usa, mais H+. Se nós estamos numa condição de alcalose metabólica, o que indica esse termo? Alcalose metabólica. É uma quantidade de H+ abaixo do normal. Isso vai fazer com que o meu deslocamento ocorra para a direita, aumentando então a concentração de lactato. Se aumenta a concentração de lactato, pode ser que você aumente a quantidade de complexações, porque aí tem outro equilíbrio envolvido no meio. Você tem o cálcio 2+, mais o lactato
1 menos, aqui vezes 2, né? Formando um equilíbrio, que aliás aqui também é um equilíbrio, o nosso complexo de cálcio lactato 2. Então, esse equilíbrio, já que essa espécie vai estar em maior quantidade graças à alcalose metabólica, que é um distúrbio, esse distúrbio vai produzir mais lactato, que por sua vez vai capturar mais íons cálcio, deixando a sua concentração reduzida, né, que seria um outro efeito, né, concentração total reduzida. Esse é um exemplo, né, do que poderia ser a interpretação do item B. Porque ele menciona, né, no primeiro item, quando a concentração da proteína sérica é anormal. Cai no mesmo problema, gente. Se eu tenho uma proteína, ela vai abraçar o cálcio. Quanto maior a produção de proteína, mais cálcio é retirado, digamos, do meio livre, né, dos íons livres, que circulam no sangue. Agora, se você tem menos proteínas, vai ter mais cálcio disponível no sangue. O mesmo acontece com o controle de pH, que era mais complicado ainda, porque existe uma cascata aqui de reações, certo? Você sempre começaria por uma perturbação, essa perturbação vai desestabilizar o equilíbrio químico, fazendo com que o próprio equilíbrio faça um deslocamento no sentido de anular a perturbação. É sempre importante começar primeiro pela perturbação e segundo você faz um deslocamento, como quem faz uma causa e um efeito. Agora, este efeito será uma causa segunda agora para este novo equilíbrio, porque esse fato de ter aumentado o lactato vai fazer com que esse deslocamento aconteça para a direita, já que eu tenho mais lactato capturando mais íons cálcio. Conceitos complicadíssimos. Agora pense em colocar isso em poucas linhas. Aqui, ó, vou até contar 1, 2, 3, 4, 5 linhas, cara. Qual foi a minha tentativa, né? Eu fiz a seguinte redação. A perturbação do equilíbrio ácido-base sanguíneo pode alterar a interação das proteínas e dos ânions ao cálcio. Em alcalose metabólica, existirá menos cálcio livre. Em acidose metabólica, existirá maior cálcio 2+ livre. Muito difícil para resumir tudo isso, sabe? Só tendo uma noção muito boa dessa história de complexos de coordenação para conseguir resumir isso tudo. Revoltas particulares, né, da prova da Unicamp. Mas é isso aí, pessoal.